Olá, alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Aqui novamente eu, professor Jefferson, interpretando para Libras a Francis, mais uma aula de Biologia. O que nós temos hoje? Órgãos vegetais. Fizemos a parte 1 da botânica, parte 2, é tanta parte que eu resolvi chamar de parte X. Fica mais fácil, né? Olha só quantos órgãos vegetais tem aqui nessa imagem. Eu, particularmente, acho todos saborosos. Esse aqui, então, cebola, alho, dá um tempero para as coisas. Vamos lá. Por falar em comer, já ouviram falar de punk? É, punk, com A mesmo, não sei, eu não estou escrevendo errado, não. Significa o que é isso? Saiba mais sobre as punk. Plantas alimentícias não convencionais. Apesar de pouco conhecidas, as plantas alimentícias não convencionais, punks, representam um mundo de sabores, propriedades e texturas a ser explorado. Vale a pena se aprofundar no tema. Você já ouviu falar de feijão borboleta? Erva jabuti? Beldroeira? Consideradas daninhas em diversas regiões do país, essas espécies fazem parte de uma seleção ainda pouco difundida, mas com enorme potencial nutritivo, as punks. O termo criado pelo biólogo Valdeli Knupp diz respeito às plantas comestíveis que surgem de forma espontânea em quintais, terrenos baldios e canteiros, mas que não são consumidas por falta de costume ou de conhecimento. Conhece dente de leão? Uma salada muito saborosa. Mentruz para fazer chá expectorante? Sabe, picumã, pico-pico? Também um chá muito saboroso. Já experimentaram? Pois é, todas comestíveis, todas dentro desse grupo aí chamado punks. Vamos lá. Organologia, os órgãos vegetais, aqui uma batata doce brotando, aqui ó, presta bem atenção na folhinha, você conhece bem, né? Isso, mandioca. Objetivos da aula de hoje, ser feliz, se alimentando bem, como que não vai ser? Aprender de forma correta o verso da batatinha, exatamente, por isso que eu coloquei aqui, ó. Não é batatinha se esparrama, é batatinha espalha a rama. Ah, viu? Outra coisa que a aula de biologia contribuiu na sua vida. Professor Jefferson é cultura. Conhecer os órgãos vegetais e suas possíveis aplicações culinárias. Gente, tem duas coisas maravilhosas, comer e repetir. Por que a gente vai ficar se incomodando? Claro que nós vamos falar de culinária hoje. Expandir a cultura culinária, já começamos falando das punks, né? Também outras partes das plantas que geralmente as pessoas descartam que são comestíveis, né? E é claro, a parte mais importante para o seu rendimento escolar, estar com o caderno e utilizar os aplicativos. Confirmou a presença no Classroom? Está participando no chat no Aula Paraná? Está revendo as aulas quando você precisa, lá no site Aula Paraná? Use as ferramentas, não deixe de usar. Quizinho de hoje bem simples, conjunto de células especializadas e que realizam função semelhante. Do que estamos falando? E aí, conjunto de células realizando atividade semelhante? Tecido. Aqui na imagem para vocês o que tem? O tecido de revestimento de um vegetal. A setinha apontando sabe quando você passa a mão na grama assim? Que você sente que ela é felpudinha, aqueles pelinhos? Aquilo chama-se tricomas. Aqui está destacando a estrutura de um tricoma, daqueles cabelinhos que tem nos vegetais.
Tudo tecido de revestimento. Em frente. Para começar, olha lá o feijãozinho brotando. O início dele saindo. No início, tudo era luz. Errado. No início, tudo é meristema. Nos vegetais, quando começa o desenvolvimento, o tecido que primeiro começa a se formar nos vegetais é um tecido chamado meristema. E a partir dele surgem todos os outros. Ele é um tecido embrionário. Então, as células que o meristema tem formam todos os outros tipos celulares da planta. Então, a gente pode considerar, inclusive, o meristema como se fosse uma célula-tronco. Por quê? Porque ela forma o tronco da planta? Não. Esse termo célula-tronco é usado para células que conseguem se diferenciar, se transformar em qualquer tipo celular. E aqui, no caso das plantas, ela tem os meristemas de caule e raiz, que vão fazendo a parte aérea da planta, se diferenciando no caule, nas folhas, nos ramos, etc. E a parte de raiz, que vai produzindo isso. E algo muito interessante que a maior parte das plantas é capaz, e que nós animais não somos, é pegar células adultas, já especializadas, e transformar em meristema novamente. Então imagine que eu fosse uma árvore, está aqui o meu galho, quando o galho corta, quebra pelo vento, etc., não brota os ramos novamente? Maior parte, não é uma regra, né? Por que brotou os ramos? Porque esse tecido adulto que tinha aqui se transformou em meristema novamente e voltou ao crescimento. Agora eu, ser humano, se cortar meu braço, vai brotar 2 braços, um para cima e um para baixo aqui? Eu vou ficar sem braço. Por quê? Porque nossas células adultas dificilmente voltam a ser células tronco. Nas plantas isso é praticamente regra. Inclusive a gente pode daí tirar ramos para fazer o quê? Plantar. Por exemplo, a mandioca que eu mostrei lá na imagem. Como que se planta mandioca? Pega-se o talo da mandioca, o caule, corta os pedaços e enterra na época correta. E ele vai produzir raiz, por quê? Porque um lado dele vira meristema de raiz e vai produzir a parte aérea, outro lado vira meristema de caule, vão brotar as folhinhas da mandioca, vai crescer feliz, bonitinho, você vai se alimentar, vai encher barriga, fazer farinha, todas as maravilhas possíveis com esse vegetal, que tem um dos melhores carboidratos que o ser humano consome. Um carboidrato muito mais saudável, inclusive, que o do trigo. Olha só, hein? Obrigado, nossos amigos indígenas. Vocês ensinaram algo muito bom para nós. Voltando aqui, exercíciozinho para vocês. Alguns tecidos só existem em plantas com crescimento secundário, crescimento em espessura. Esse é o caso do... Que tecido é esse? Que é responsável por formar o xilema e floema secundários, que são tecidos condutores. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente o tecido que completa a frase. Dá uma analisada, dá o seu palpite.
Então, pessoal, crescimento em comprimento, os meristemas, de raiz e de caule. E o crescimento em largura? Qual que é o nome desse tecido? Meristema secundário. É ele que vai dar esse crescimento. Ainda é um tipo de meristema. Só que ele vai se transformar nos outros tecidos. Meristema primário, crescimento em comprimento. Meristema secundário, crescimento em largura. Olha só que interessante. Para o alto, primário. E para os lados. Conseguiram reparar na largura desta árvore? Tem uma ideia. Olha as pessoas aqui em volta. Isso é um cipestre mexicano. O contorno dessa árvore tem 58 metros. Já imaginou, gente? A árvore tem um contorno de 58 metros. Você caminhar ao redor dessa árvore é a mesma coisa que andar meia quadra. Uau, hein? Então, realmente, muita atividade de meristema secundário aí, né? Para poder crescer e se alargar bem. Inclusive, essa árvore em especial aqui, turística, numa praça lá na cidade do México, no México. Então, ó, agora, a nível microscópico, nós olhando esses meristemas. Como é que funciona? Lá na raiz, está aqui o tecido meristemático, e em volta dele tem uma camadinha protetora, protegendo o meristema, tá bom? Chamada coifa. Do outro lado, né, na ponta da superior, o meristema de caule, aqui é onde o caule vai crescer. Então a planta sempre cresce a partir das pontas. Se você chegar numa árvore, amarrar uma corda e sair fora, deixar a coitada da árvore lá, volta 50 anos depois, a corda subiu, desceu, está na mesma altura. A corda vai estar na mesma altura, porque o meristema está lá na ponta da árvore e a árvore vai crescer a partir da ponta. O que pode acontecer é que a árvore, para tentar ter um crescimento secundário, ela ficou estrangulada onde tinha a corda, porque ela não conseguiu ter crescimento secundário. Então, às vezes, abraçou a corda, né? Eu estava numa serraria de madeira um dia, eles estavam serrando um cedro para fazer uma mesa, e quando estavam serrando o cedro, acharam um prego lá no meio, que provavelmente pregaram alguma coisa quando aquela árvore era muito mais nova, a árvore foi tendo crescimento secundário, o prego ficou ali no meio, e daí no dia lá na serraria até arrebentou a serra, tudo um problema lá. Mas esse crescimento de raiz e caule se dá pelas pontas. Esse meristema que faz isso, chamamos de meristema ou primário ou meristema fundamental. Aqui no interior, ele vai dar origem aos tecidos condutores, chamados procâmbio. Procâmbio é o início dos tecidos condutores, já vou detalhar. Aqui na parte de baixo, ele vai dar origem aos primeiros tecidos de revestimento da própria raiz, como a coifa. O protoderme, o protoderma. Lembra, focar nos processos é mais importante do que focar nos nomes. Se você tiver facilidade com os nomes, tudo bem. Os processos é o mais importante. Continuando. Olha só que simples. Isso tem que estar no seu caderno, hein? Com muitos detalhes. Meristema fundamental ou primário. O que ele produz? Colênquima, esclerênquima, são as fibras da planta. Fibras de flexibilidade e rigidez. E os parênquimas, células de armazenamento. O câmbio fascicular, ele vem desse procâmbio, porque o meristema fundamental produz procâmbio e protoderma. O procâmbio produz câmbio fascicular. O que é esse câmbio fascicular? Vai criar vasos condutores. Vasos condutores, vasos condutores. Mas o procâmbio também cria diretamente os vasos condutores, os primários. Os primeiros vasos condutores vêm direto do procâmbio. Os vasos condutores da planta adulta virão do câmbio fascicular. Bastante detalhe, né? Fica bem atento. Protoderme, todo o sistema de revestimento da planta. A casca, a epiderme das folhas, o epicarpo dos frutos, todos esses revestimentos que a planta vai ter, futuramente, surgindo o protoderma, que desenvolve a epiderme. Todos os anexos da epiderme, os tricomas que eu comentei lá da grama, os acúlios, que são os espinhos da roseira, e datódios, que é por onde o moranguinho sua, tudo isso está lá na epiderme. Os estômatos, que é por onde tem troca gasosa, tudo isso vai estar na epiderme. Essa epiderme que surgiu aonde? Protoderme. Quem produz protoderme? No início, tudo era meristema. Beleza? Seguindo, gente. Exercíciozinho para vocês. Federal do Rio Grande do Sul.
tecido adulto, responsável pelo crescimento em espessura dos vegetais. É o... Eu já venho. Duas perguntas com a mesma ideia, mesma resposta, né? Só que aqui, quem que vai dar a espessura mesmo? Vaso condutor. Vaso condutor vem de onde? Câmbio. Ah, quem que origina o câmbio? Não é o meristema secundário, professor? Não podia ser meristema secundário? Sim, mas o meristema secundário origina o câmbio. O câmbio é que vai produzir os vasos que vão dar a espessura para o vegetal. Então, o crescimento secundário inicia no meristema secundário, mas quem faz o crescimento realmente é o câmbio, tá? Então, seguir em frente. Então, como é que fica essa história de crescimento secundário? O câmbio que vai produzir xilema e floema secundário. Lembra o xilema e floema primário? Vou voltar. Aqui, ó. Opa. Xilema e floema
primário. Combinado? Eles vêm do mesmo lugar aonde vai vir o câmbio. Aqui. O câmbio vai formar o secundário. Só que aquele xilema primário, conforme a planta vai crescendo e ele vai envelhecendo, ele também se torna xilema e floema secundário, que são os sistemas de condução de seiva da planta. Xilema, por onde a seiva sobe na planta, floema, por onde a seiva desce. Água e sais minerais, água e açúcar. Bruta vai para a fotossíntese, elaborada, cheia de açúcar. Tá bom? E para o lado de cá, o revestimento da planta. Os parênquimas, que estão lá armazenando substâncias, dão origem à estrutura de casca da planta. Suber, que é aquela parte morta da casca, as cortiças e etc. E o feloderme, que está abaixo, que ainda é a parte viva da casca. E que quando morre se torna suber. Só que o parênquima, ele também consegue produzir um pouco de sistema circulatório da planta. Um pouco de câmbio interfascicular. Então, esse câmbio, ele também tem um pouco de origem nesse tecido de revestimento da planta. Principalmente quando a planta é nova. Quando a planta é nova, as células elas têm uma função muito parecida com o meristema. Elas acabam produzindo diferentes tipos celulares. Depois que a planta já é adulta, é que o parênquima vai dar origem mais a felogênio, que vai dar origem mais a feloderme. E que daí se transforma em suber. Quando a planta já está bem formada, que o câmbio só produz floema e xilema secundário. Mas no início da formação, os caminhos para surgirem as células são diversos. Então a gente tem que analisar que etapa da vida da planta nós estamos falando. A etapa inicial da vida da planta tem vários caminhos para surgir um xilema. A vida adulta da planta, 2 caminhos. Ou é do xilema primário, ou é do câmbio. Beleza? Seguimos. O que eu quero que vocês façam? Organizem isso no caderno de vocês. Para organizar, eu construí há muito tempo atrás, junto com um colega meu, e está no site dele até hoje, essa tabela. E eu quero que vocês façam o quê? Ao seu modo, ou seja, não precisa seguir essas cores, não precisa seguir essa organização em pé, pode ser no sistema vertical e não horizontal, mas vocês vão ter aí um tempinho para vocês transportarem isso aqui para o seu caderno. Combinado? Não se esqueçam. Faz aí e eu já venho.
Meninos e meninas, vamos revisar, ver como é que ficou no seu caderno? Acompanha comigo. Meristemas apicais. Da ponta, ponta do caule, ponta da raiz. O fundamental, crescimento primário, protoderme e procâmbio. Na protoderme, epiderme, revestimento. O fundamental, sustentação, esclerênquima e colênquima, e parênquima, armazenamento. Fica onde? No córtex, na parte mais externa do caule. Imagine o caule, a parte mais externa, no córtex. A partir desse parênquima, revestimento. Filogênio, subfiloderme. Casquinha da planta. Câmbio, crescimento secundário. Xilema e fulema secundário. O procâmbio gera o quê? Xilema primário, floema primário. E o câmbio fascicular. O que é esse câmbio fascicular? O que vai dar origem a xilema e fulema secundário também. É bastante nome, bastante termo técnico, vários caminhos para chegar no mesmo lugar. Veja se as suas setas bateram, confira muito bem esses detalhes, certo? Sei que não é uma matéria muito simples à primeira vista, então tome esse cuidado. Continuando, agora os órgãos vegetais. Que órgãos temos aqui? Raiz, como a mandioca. Caule, como a batatinha. O que nós comemos da batata é caule. E folhas, como a cebola. A parte que nós comemos da cebola, os catáfilos, são folhas. Vamos com calma. Olha isso aqui. Frutos, como o tomate e a berinjela. Frutos, cada grão do milho é um fruto, que lá dentro tem um embrião, uma sementezinha para brotar. Interessante, né? E aqui, a mostarda, que nós comemos a folha, comemos a flor. A mostarda, aí, gente, vem algo bem interessante. Já comeu couve? Couve-flor? Couve de Bruxelas? Brócolis? Tudo isso é mostarda. Como assim? Com cachorro não existem raças? Com plantas também existem raças, que nós chamamos de variedades. Se na natureza a gente observa essas variedades, a gente chama de variedade. Se essas variedades foram induzidas a surgirem dentro de cultivos manejados, por exemplo, quando raças de cachorro são intercruzadas para produzir uma nova raça, então quando eu coordeno os cruzamentos de variedades de plantas, nós criamos o que chamamos de cultivar. O pessoal que é do sítio sabe muito bem, né? Vai plantar milho, qual cultivar você quer? Qual variedade você quer? Entenderam? Então, couve-flor, couve de Bruxelas, brócolis, são todas variedades da mostarda. Raças. Entenderam? Seguindo em frente, exercício para vocês. Universidade Estadual de São Paulo. O fato de, em algumas flores, o porção feminina, gineceu, e o porção masculina, androceu, amadurecerem ao mesmo tempo. O que acontece? Responde aí.
Pessoal, parte masculina e feminina maduras ao mesmo tempo, o que facilita para a planta? Autofecundação. O pólen da própria flor fecundar ela mesma. Interessante. Vamos olhar para a flor com atenção? Esse órgão muito interessante dos vegetais. É um órgão reprodutivo, portanto, alguém que recebe um buquê de flores, recebe um buquê de aparelho reprodutor de rosa, de orquídea, seja lá qual seja a flor que foi utilizada. E o que tem nesse aparelho reprodutor? Generalizando, uma flor muito boa para isso é a flor do hibisco, que além de ser um chá muito gostoso, outra planta alimentícia não convencional, além de dar um chá muito gostoso, dar uma cor rosada para os chás, qualquer chá que você tome que é rosa, eles colocaram hibisco no meio. Ela ainda tem uma flor que tem todos os verticilos, todos os componentes florais. Primeiro componente floral, por onde a flor é presa na planta, o pedúnculo, ou pedicelo. O pedúnculo, ele se alarga apoiando as outras estruturas, o receptáculo. Entre o receptáculo e as pétalas, tem umas folhinhas modificadas, verdinhas, chamadas sépalas. Todas as sépalas da mesma flor, nós chamamos de cálice. Conjunto de sépalas, cálice. Aí vem as pétalas, geralmente coloridas, para atrair polinizador. Se a pétala é colorida, o polinizador tem visão a cores, então provavelmente vai ser um animal que tem um sistema visual mais elaborado. Às vezes para nós parece branca, mas ela tem ali em espectros ultravioleta alguma cor, então a gente já sabe que vão ter insetos envolvidos, que eles enxergam alguns espectros do ultravioleta. Vão ser atraídos por essas pétalas. Todas as pétalas juntas em conjunto chamamos de corola. E tudo isso são anexos para a porção reprodutiva em si. A porção reprodutiva em si, que é feita do quê? Da parte feminina, onde tem o ovário, com as zoosferas lá dentro, o estilete, que é um tubo, e lá na ponta o estigma, que é quem recebe o grão de pólen. E a parte masculina, o filete, e lá na ponta a antera. Na antera que são produzidos os grãos de pólen. E o grão de pólen carrega as células masculinas. Ele não é a célula masculina, ele carrega. O grão de pólen que tem que chegar no estigma, ele vai produzir o tubo polínico que desce por dentro do estilete e aí as células migram para chegar no ovário. Então, o grão de pólen chegou aqui, produz um tubo. As células descem por esse tubo, chegam lá no ovário. Lá no ovário tem a fecundação. E é esse ovário que vai virar o fruto, e essa fecundação entre células masculinas e femininas que vai dar origem ao embrião e à semente. Combinado? Aqui olhando a flor mais em geral, com um corte. Pedúnculo, receptáculo, sépalas, pétalas, todos os estames androceu, o estigma ou os estigmas, pode ter mais que um, gineceu, parte feminina. Lá embaixo no gineceu, o ovário com as zoosferas. Bacaninha? Pega uma flor de hibisco, pega uma lâmina de navalha bem afiadinha, com muito cuidado, é claro, né? Corta, vai observando essas estruturas. Pega uma roseira, você vai poder observar, flores grandes, flores pequenas é difícil. Nossa, professor, então eu vou pegar um girassol. Errado. Eu já contei numa aula para vocês que o girassol, aquela parte amarelada em volta, são folhas adaptadas e as flores são cada pintinha ali no meio. Então, se a pessoa quer pegar uma florzona quando pegou o girassol, errado, são muitas florezinhas. Presta atenção, hein? Fechando o nosso dia de hoje. Simples, órgãos, alimentação, tecidos embrionários. No início, tudo era meristema. Tecidos jovens, aí o meristema fundamental, a protoderme e o procâmbio, que é o meio do caminho, que dali pode sair de tudo. E os tecidos adultos, tecido condutor, xilema e floema, sustentação, colênquima e esclerênquima, revestimento, epiderme, filogênio, suber. Combinado? Esses são os adultos, o final da planta. Esses não transformam-se em mais nada, mas se você cortar, eles podem voltar a ser meristema. Tá bom? E, gente, para nossa melhor interação com a natureza,
para a gente poder estar bem nutridos, estarmos felizes, como eu sempre proponho em todas as aulas, mas de maneira realmente saudável. Sabedoria no uso dos recursos naturais. Uma maneira muito inteligente na hora do uso. Eu mostrei o açaizeiro no começo, né? Aqui no Paraná, começaram as pessoas agora a utilizar o chamado açaí de palmito. Então a palmeira Jussara também dá aqueles coquinhos, também são muito saborosos, é um pouco diferente do açaí, né? Então é uma forma um pouco mais sábia de usar, quem já consumiu ou nunca consumiu diz que o sabor é muito melhor que o açaí que vem do norte do país. Mas agora pense, é uma outra forma de renda. Agora, e quem corta o palmito? Que não é um palmito plantado, que é um palmito extraído de reservas, inclusive. Eu já andei em reservas naturais na Serra do Mar, que vi palmitos cortados onde não podia ninguém cortar nada. E daí? Qual a sabedoria nisso? Quando que aquilo vai frutificar para você poder tirar um açaí? Quantas vezes você tira o açaí, que é um fruto, e quantas vezes você tira o palmito que você tem que cortar a árvore e consumir a ponta do caule? E a árvore não rebrota. Você mata a Jussara quando faz isso. Então, por que ela entrou num projeto de lei para proteger ela? Porque não teve sabedoria no uso desse recurso. Quantas plantas que a gente usa para outras coisas, principalmente as que a gente usa para madeira, que não teve sabedoria no uso? Então, pessoal, sabedoria no uso. Essa sabedoria pode ser por um bom senso, de não explorar até acabar, de permitir que o ciclo da planta aconteça e ela se renove, ou pode ser uma sabedoria do nível pesquisa científica para poder potencializar as capacidades daquele ser vivo. Sabedoria. Os dois caminhos. E para a nossa quarentena ir bem, usar água com sabedoria. Estamos ainda em crise hídrica no estado. Para a quarentena ir bem, tome água, se alimente bem, faça atividade em casa, leia, escreva, desenhe, cozinhe, limpe, converse com quem está ao seu lado. Mantenha uma rotina. Obrigado por ficar nessa aula aqui da fome e até a próxima.